Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto do meu cafofinho em Barcelona, na Espanha. E hoje eu vou reagir ao grande Projeto Conselho, Ricardo Tomé. E ele gravou um vídeo meio triste aqui sobre a Preta Gil e o casamento moderno. Eu quero pedir para você dar o like, se inscrever nesse canal e vamos reagir ao Ricardo Tomé falando sobre a Preta Gil. O falecimento de Preta Gil em decorrência do agravamento da sua doença, se levantou um debate por toda a internet e eu acho que é interessante colocar alguns insights aqui. Quem abandona mais os seus parceiros em momentos de crise? Os homens ou as mulheres? Bem, eu já vou dar um spoiler. Caralho. Ah, porque o marido dela largou ela, tava traindo ela quando ela tava já doente, né? Com câncer. Não teve uma história dessa aí? O marido que era personal trainer? Spoiler aqui e dizer que depende. A resposta correta é depende. Mas a Toca do Coelho vai um pouco mais fundo, então fica comigo aqui, certo? Pega sua água ou seu café e vamos trocar uma ideia aqui. Porque eu trouxe para reagir um trecho de Preta Gil há anos atrás, onde ela relata que num casamento de 9 anos, o seu marido foi gradualmente desistindo de investir no relacionamento, saindo sem a presença dela, começando a deixar de cuidar dessa mulher, que na época estava enferma já, e essa crise acabou. Cara, olha só. Esse cara aí era o terceiro marido da Preta Gil. Ele era lá da Penha, eu esqueci o nome dele. A gente chamava ele pelo sobrenome. Ex-marido Preta Gil. Godoy, Rodrigo Godoy. De 2015 a 2023 foram casados. E antes ela era casada com Carlos Henrique Miller. E antes disso era Carlos Henrique Lima e Otávio Miller. Rapaziada, ó, Carlos Henrique Lima, mergulhador, boy toy. Rodrigo Godoy, boy toy. Rapaziada, lembrem-se, uma mulher de carreira, uma mulher bem-sucedida, ela vai, para ela não ficar para trás, ela vai arrumar um cara mais novo que ela, meio afeminado e mais pobre que ela. E ela vai controlar ele. É sempre isso acontece. E eu peço a você a colocar outros exemplos de boy toy. Já falei sobre boy toy aqui no canal. É isso. É um cara mais novo, bonitão, que dá... É um troféu pra ela, dá um status legal pra ela. Dá um status legal pra ela. Só que, tipo, não é o marido que ela queria, tá ligado? Porque ela já ficou pra trás. E o marido que ela queria não assume mulher bem-sucedida, mulher de carreira, mulher que tem carreira pública. Famosa. Vamos voltar aqui ao react. Acabou mexendo com a autoestima dela, inclusive piorando o quadro de saúde dela. Um homem abandonando uma mulher no leito, na sua pior fase de saúde. Vamos acompanhar um pouco o que ela tem a dizer aqui e logo depois eu vou vir com mais comentários e trazendo aqui a minha resposta definitiva sobre esse tipo de assunto. Fui abandonada pelo meu parceiro enquanto eu estava tratando um câncer que eu tive no reto. A gente já estava casados há 9 anos e quando eu fiquei doente, eu estranhei muito, assim, algumas atitudes dele, como sempre... Vamos lá, ele já traía ela bem antes do câncer, tá? Então... Como sempre, nós temos esse coração... Porra, editor, você manda um vídeo aí totalmente, porra, sem clima de reagir. Puta que pariu. Vamos até o final, mas porra... Coração acolhedor, compreensivo, de tentar sempre entender os homens. E eu colocava muito no lugar, ele não está sabendo lidar com a minha doença, está muito difícil para ele também. Teve uma situação específica. A mulher do Arlindo Cruz, ela não tá com ele até hoje. O Arlindo Cruz já tem uns 10 anos que, tipo, virou meio que uma planta, ele não reage muito, mas a mulher do Arlindo Cruz tá com ele até hoje. Específica, que foi a gota d'água, que eu tava na UTI e ele falou que queria ir para um show de pagode. Ele ficou muito contrariado porque eu disse isso a ele, que ele não deveria ir ao show de pagode porque eu estava numa UTI e ele sim. Cara, pagode é foda, porque no Rio de Janeiro é assim, ó.
Se você tem mais de 1,85 m num pagode, todo mundo olha pra você e todo mundo quer dar pra você. E se eu não me engano, o Godoy é altão. Deixa eu ver aqui a altura do Godoy. Rodrigo Godoy. Altura. Ah, tem um jogador chileno. Foda-se. É outro Rodrigo Godoy aqui. Vamos continuar. E ele simplesmente falou, tá bom, não vou pro show de pagode, mas também não vou ficar aqui. Foi embora do hospital, me deixou sendo cuidada por outras mulheres, por outras pessoas. E não dormiu em casa nessa noite. Isso fez com que eu tivesse uma crise muito forte de hipertensão. Minha pressão foi a 24. E aí eu decidi me separar. Não preciso passar por isso. Eu não mereço passar por isso. Então ela foi sentindo, aos poucos, a falta de zelo do marido, de cuidado do marido, de entrega e sacrifício do marido. É que assim, cara, esse relacionamento já nasceu fadado ao fracasso, né? Por causa da diferença de idade, boy toy, porra, mulher de carreira, ele ganhando menos que ela. Cara, tudo fadado ao fracasso, cara. Aprendam, rapaziada, aprendam aí. Marido, mesmo ela na sua pior fase, para ir curtir, tocar sua vida, né? Enfim, ter a sua vida e a sua rotina comum, enquanto ela na UTI esperava um homem mais companheiro. Segura aí que a reflexão é um pouco mais profunda. Pega sua água, o seu café e... Porra, vai piorar? Pô, eu tô aqui quase me emocionando, chorando aqui, mano. Vai piorar? Ô, editor, cara, não me mande mais vídeo de morte aqui, cara. Hoje, antes de você estar no Espaço Projeto Conselho, beleza? Se inscreva aqui no canal se você está de fora. E se já é inscrito, verifique a sua inscrição no canal. Porque muitas vezes o YouTube desinscreve você do Conselho e das nossas reflexões diárias, beleza? Os dados não mentem, senhores. Quando se trata de problemas de saúde, homens tendem a abandonar de 3 a 5 vezes mais as mulheres do que as mulheres abandonam os homens, beleza? E por que eu disse no começo da nossa conversa... Caralho, minha avó cuidou do meu avô. Meu avô era um cara alfa pra caralho, né? Brabo pra caralho. E aí, quando ele tinha por volta de 43, ele teve uma doença inexplicável e ele perdeu os movimentos e foi aposentado por invalidez. E minha família, ela tinha uma condição relativamente legal lá pro bairro de Bom Sucesso, né? Porque meu avô era garçom, era gerente, depois subiu pra maître, gerente de um dos melhores restaurantes do Rio de Janeiro na época, e ele ganhava muita gorjeta em moeda forte, porque ele falava francês, ele atendia, líderes de estado, músicos internacionais, e os caralho a quatro. E na época dele o Brasil era a capital do... O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E aí, indo pros anos 70, ele teve essa doença e, vamos dizer... Ele deixou de ganhar, 15 mil por mês, com todas as gorjetas, para ganhar o INSS, com 5 filhos em casa. E minha avó segurou a onda pra caralho. Então, de 1974 até 2021, que são quase 50 anos, 47 anos, a minha avó cuidou do meu avô. Cuidou dele doente. E no final da vida dele, quando ele tava mais doente ainda, a minha avó carregava ele no colo e os caralho. Tô até emocionado aqui. Então, realmente, a mulher cuida mais do que o homem. O homem larga. A mulher tá doente, o homem vai lá e larga ela mesmo. Cara, a mulher tá grávida, o homem vai lá e larga ela. Larga não, mas vai comer na rua. Tem outra parada que é muito séria, tá? Cara, quando você tiver filho... e o seu filho nascer, esquece comer sua mulher. Impressionante. E eu achava que era comigo. Cara, todo mundo que eu converso. Você para... Alguém que entende de psicologia ou de medicina, se explica isso pra mim nos comentários. Você para de olhar ela como mulher e você olha ela com a mãe do seu filho. E você não tem mais o mínimo de tesão. E aí muitos casamentos acabam. Eu não sei por quê. No começo da nossa conversa aqui que depende. Porque, assim como a mulher, quando fica enferma, os homens tendem a abandoná-las, segundo os dados, quando se trata de finanças e crise... Opa, é verdade. A mulher na doença... na saúde, na doença... O homem é no dinheiro.
A mulher na doença, o homem no dinheiro. E minha avó não abandonou meu avô em 1974. De dinheiro no relacionamento, as mulheres tendem a abandonar mais os homens. Isso dá a entender que o teste do homem no relacionamento é quando a mulher adoece, e o teste da mulher no relacionamento é quando o homem empobrece. Ah, agora eu entendo porque o meu editor me mandou esse vídeo pra reagir. Porra, demorou a esquentar o vídeo, tava muito trágico, muito triste. Eu falei, pô, por que eu tô reagindo isso daqui? Eu vou começar a chorar. Doença e pobreza. Esses votos estão te lembrando alguma coisa? Eu já vou chegar lá. Então não é novidade pra ninguém que o relacionamento moderno, ele cada vez mais é baseado em utilitarismo. Envelheceu? Troca. Empobreceu? Troca. O importante é ser feliz. Já perceberam que quanto mais você coloca a carga da felicidade como pilar do seu relacionamento, a tendência é você construir uma vida em família baseado em bases porosas? Sabe aquele trono de areia? Um castelo de areia? Na primeira brisa, que é uma crise, seja financeira, de saúde, ou, de repente, uma crise moral, uma traição, algo assim, você simplesmente desiste completamente sem refletir. Pode ser até um pouco mais fútil do que isso, né? Já que dinheiro e saúde você pode até justificar, porque mexe com o padrão de vida, o emocional. Vamos colocar na seguinte situação: você tá com um relacionamento perfeito, mas precisa se reencontrar. Não se sente completa satisfeita. Dá uma de relacionamento kaká. Eu não sei o que é, mas eu não tô feliz no relacionamento. Relacionamento Você é perfeito pra mim, mas eu preciso me encontrar e buscar novos ares. Pronto. Insatisfação e felicidade sendo a base de um relacionamento. Mas sabemos que felicidade e satisfação são emoções que são instáveis e que uma hora vai acontecer e assolar qualquer relacionamento. Então, se por um lado mulheres como Preta Gil sofreram do abandono quando enfermas, homens também sofrem do seu abandono quando perdem seu emprego, não conseguem manter um padrão de vida. Mulheres geralmente tendem a ser criadas, seja por inclinação natural, né, da biologia, seja por questões culturais, a cuidar de pessoas e homens a cuidar de coisas. Então, mulheres provêm emocionalmente e homens provêm materialmente. É por esse motivo que a mulher, quando adoece, o homem não sabe lidar com isso, porque ele não foi criado, né, para cuidar de pessoas quando elas caem e... Caralho, o homem não foi criado para cuidar de pessoas quando elas caem. A mulher também, é verdade. A mulher foi. E a mulher não foi criada pra segurar um lar financeiramente quando o homem cai. Caralho. E a mulher abandona o homem porque não foi criada para prover materialmente quando esse homem perde o seu emprego. Riqueza, saúde, pobreza, doença. Na saúde, na riqueza, na saúde e na doença. Qual foi a última barreira de coesão social que mantinha os relacionamentos, apesar da felicidade não estar sempre no auge, da saúde não estar sempre no auge, da riqueza não estar sempre no auge? Qual foi a última barreira quebrada que deu início aos relacionamentos modernos? O matrimônio e a religião. Basear o casamento em Deus fazia com que você abdicasse da sua vontade em prol da vontade dele, de Deus, do dogma. Isso protegia o casamento do chamado divórcio sem culpa, onde você, por uma sensação de mal-estar, abandona família e filhos para viver uma aventura. Seja mulheres querendo viver uma Enzo Fernandes do Chelsea, ou homens querendo trocar a esposa por uma novinha de 20. Então, quando você baseia o seu casamento nos pilares modernos que não existem, né, você acaba legitimando saídas pela tangente quando a crise vem. O que me mantém no relacionamento se eu não tenho uma moral maior que me mantém naquele casamento quando uma crise se abate? Pois é. Então, a religião, Deus, espiritualidade, o transcendente, sei lá o nome que você der, era a barreira que criava uma resiliência moral no homem e na mulher. E as pessoas estão cada vez menos religiosas. O homem, religiosas. quando vê uma mulher enferma, bom, eu não vou ficar num relacionamento com uma mulher que não consegue entregar uma vida íntima pra mim, enfim, né, não tá no seu auge do corpo, etc. Vou tentar a sorte fora do relacionamento. E a mulher, bom, eu não consigo lidar com a queda do meu padrão de vida, esse homem tá desempregado há mais tempo do que eu gostaria, tá na hora de eu tocar adiante porque eu sou nova ainda e consigo arranjar outro. Pois é. E veja, mesmo aquela pessoa mais cética, ateia, ou agnóstica, ou sem religião, vai concordar comigo que a religião dava uma coesão social para o mantenimento das famílias, que apesar de imperfeitas, insistiam no modelo, seja pelos filhos ou pela ideia de longevidade juntos, já que é aquilo, né? Você não vai ter dinheiro para sempre e a sua beleza um dia vai cair. O que vai manter o homem e a mulher ligados um ao outro quando a beleza cair e o dinheiro virar pó? Pois é. Na lógica utilitarista e moderna, nada. Você troca a pessoa à medida em que você se torna insatisfeito ou infeliz. Péssimo pilar para se manter dentro de um casamento. Senhores, eu quero a opinião de vocês aqui. Essa conversa aqui, pegando essa chamada pop, ajudou os senhores a refletir sobre os pilares do porquê dos relacionamentos, inclusive dos astros. Nossa. Vídeo difícil de reagir esse. Coloca a tua opinião sobre isso daí. Sobre a conexão que ele fez com a Preta Gil, o dinheiro, a doença e o último dogma da religião. Porra, esse sociólogo aí, Ricardo Tomé, é muito bom, cara.
Coloque aí os seus elogios pro Ricardo Tomé também, que puta que pariu. Palmas. Os melhores vídeos que ele gravou. Muito bom esse vídeo. Valeu, editor, por ter escolhido esse vídeo. Queimei minha língua já. Valeu. Não se esqueça de se inscrever nesse canal aí, rapaziada. Valeu, tamo junto.